O Márcio Ferreri de Osasco. Olá, professor Roque, sou o Márcio. Primeiramente, parabéns pelas aulas, estão contribuindo com a minha formação como pedagogo e artista. Ó, que legal, gostaria de colocar uma questão. Essa lógica da geopolítica também sua aplicação entre estados dentro de um determinado país? Essa pergunta é boa. Algum tipo de tensão ou relação entre estados brasileiros, por exemplo? Já houve na história uma luta de emancipação interna, algumas vezes conflito entre governos? Se sim, qual é o limite da aplicação do pensamento geopolítico? Como lógica de reflexão de relações de poder em que se determina politicamente os limites e relações de um território? Ou seja, e essa é a parte interessante, é possível haver geopolítica do macro ao micro, de uma nação até uma propriedade privada? Sim. Vou dar um exemplo para vocês agora da geopolítica agindo nos dias de hoje, no espaço da casa de vocês. E aí é o seguinte, a pandemia, que vem de uma doença, ou seja, um elemento da natureza, né? Epidemias, pandemias, é um elemento geopolítico esse. Trancou todo mundo em casa. E as pessoas dentro de casa começaram a ter uma outra relação com o seu espaço físico, porque agora você trabalha, dorme, come, treina e estuda dentro de casa, do mesmo espaço. A sua relação com a sua casa mudou. Um fenômeno geopolítico, a pandemia, fez você olhar para o espaço de uma outra forma. Tem um monte de gente procurando morar no interior, morar na praia, ou morar numa casa, num espaço físico maior do que o que você mora hoje, já que você vai ter que fazer tantas coisas lá dentro. Então percebe como uma realidade geopolítica afeta a nossa relação com o espaço. E isso é a geografia interna da sua casa sendo modificada. Talvez você já tenha criado regras. Ah, não, eu não fico só no meu quarto. Então eu vou e trabalho da sala e depois eu fico no meu quarto à noite para ver uma televisão, porque senão eu não aguento trabalhar dentro do meu quarto, dormir no meu quarto, assistir televisão no meu quarto, eu fico louco. Então, a nossa relação com o espaço dentro da sua casa está mudando. Isso é pura geopolítica micro, na sua esfera individual. Mas, imagina um quarteirão, outro exemplo esse. E tem quarteirões que o zoneamento diz o seguinte, que um terreno que está numa quina do quarteirão, ele está num corredor. E aí o zoneamento é um. E aquele terreno, então, tem um valor diferente, porque o que você pode construir ali é diferente do outro terreno que está no meio do quarteirão, onde o zoneamento é outro. Olha que loucura! É a geopolítica de um quarteirão. E uma propriedade privada que está localizada num espaço mais estratégico por causa de uma regra, faz dela muito mais valiosa do que outra que está no meio do quarteirão, outra localização, com outra regra de zoneamento, e o que pode ser feito ali é outro, portanto o valor daquela terra é diferente da outra, que é basicamente o seu vizinho. Literalmente, pode ser o seu vizinho. Então, isso é geopolítica da propriedade privada num espaço, esse é um dos exemplos, eu posso dar vários, mas isso mostra um pouco como que isso pode acontecer.